E eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Uma das parábolas, ao meu ver, uma das parábolas mais impactantes que Jesus ensinou durante o seu ministério. Eu convido você para se colocar em pé, por gentileza, para que nós possamos, de forma honrosa, fazer a leitura desse texto. A palavra do Senhor nos diz, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Ou ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Fecha os teus olhos. Senhor, eu estou obedecendo a direção do Teu Espírito Santo nesta oportunidade. E o desejo do meu coração é que o Senhor fale mais uma vez com a Tua igreja sobre a urgência desta prática espiritual, sobre a urgência da oração. Edifica o nosso coração e fortalece-nos para que sejamos heróis da oração, príncipes do Teu altar. Restaura em nossa vida o ministério da intercessão, quebranta-nos, direciona-nos pelo Teu Espírito e faz de nós, Senhor, homens de genuína oração, de verdadeira comunhão com o Senhor, mediante esta prática. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém. Tome seu assento, meu irmão. Queridos, muitas vezes nós nos encontramos desanimados em nossa vida de oração. Desanimados. Quantos de nós já não se sentiram desgastados, cansados, desanimados da oração? Porque muitas vezes parece que nós estamos falando com as paredes, estamos falando no vazio, parece que Deus não nos ouve. Quantos de nós já não elevaram súplicas 1, 2, 10, 20, 30, 50 vezes por um propósito, e diante de um aparente silêncio, ouvimos aquela voz do coração, aquela voz do nosso interior dizendo: será que Deus está ouvindo? Será que realmente Deus se importa comigo? Será que Ele quer atender a minha petição, me ajudar, intervir na minha causa? Será que Deus me ama? Quantas vezes, diante deste aparente silêncio, nós não desistimos, literalmente. Quanto a esse assunto, nunca mais tratarei com o Senhor. Porquanto não me responde, não me fala, não tocarei mais nesse assunto com Deus. Jesus, Ele nos traz um ensino sobre esse aspecto da oração que batalha, sobre esse aspecto da batalha do joelho dobrado, sobre esse aspecto do combate da oração.
E ele, nesta lição, ele traz aqui, já no versículo 1, algumas características da natureza, algumas características da oração que move o coração de Deus. Algumas características importantes, inclusive, conforme eu destaco aqui para os irmãos. Versículo 1 nos diz: contou-lhes também uma parábola sobre o dever. Diga comigo o dever de orar sempre. Diga comigo sempre. E nunca desfalecer. Diga comigo nunca desfalecer. 3 palavras aqui que já nos trazem uma lição profunda sobre essa prática espiritual. Em primeiro lugar, é um dever. A palavra no original grego aqui nos ensina que a oração no contexto cristão é uma dívida com Deus, é uma necessidade. É um dever, não é algo opcional, não é algo que nós podemos escolher fazer ou não. Hoje o dia está muito corrido, eu estou muito cansado, saí do trabalho às pressas, passei no supermercado, cheguei em casa e me deparei com uma pia cheia de louça para lavar, as crianças precisam de atenção, o homem da casa também da mesma forma, precisa fazer alguma manutenção em casa, enfim, o dia está tão preenchido, tão corrido, que a oração fica para outro dia. Nós não temos essa opção. Dentro do ensinamento de Jesus, a oração é uma obrigação, é um dever. Portanto, se é um dever, não orar é pecado. Não orar é pecado. Se a oração para nós é uma dívida com Deus, não assim fazer é pecar contra Deus. Quantos não estão pecando, deixando de orar? Quantos? Nós vivemos uma vida moderna tão agitada, tão cheia de tarefas, que nós desprezamos essa prática espiritual na nossa agenda. Estou tão ocupado que não tenho tempo para Deus. Meus irmãos, o valor de Deus na nossa vida se reflete na qualidade do tempo que nós dedicamos a Deus. Se você diz que ama a Deus, mas não tem tempo com Ele, você na verdade não ama. Se você diz que Deus é importante na sua vida, mas não tem a prática da oração, Ele não é importante na sua vida. A oração é um aspecto do valor de Deus na nossa vida. Deus é importante na sua vida, Ele é tudo na sua vida, Ele é essencial na sua vida, dele depende o seu coração, a sua vida, a sua existência. Então por que você não tem uma agenda com Deus? Eu considero que somos cristãos de fato, não apenas quando estamos cantando, não apenas quando estamos na igreja, não apenas quando estamos pregando, porque eu aprendi que é possível pregar e ainda assim não ser genuinamente convertido. Eu aprendi que é possível cantar e mesmo assim não ser verdadeiramente convertido. É possível tocar um instrumento e ainda assim não ser verdadeiramente um crente, um salvo. É possível servir na igreja, até ter o título de ministro do Evangelho e ainda não ser genuinamente convertido. Mas é impossível entrar no quarto da oração, dobrar o joelho e não ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Eu penso que somos cristãos genuínos quando estamos nesse momento, conectados com o trono da graça, dialogando com o Senhor, respirando o maior de todos os privilégios da vida cristã, a comunhão com Deus. Oração é dever, mandamento, e se não oramos, pecamos. Eu disse aqui na quinta-feira, existem dois tipos de pecado, duas categorias de pecado: pecado de omissão e pecado de comissão. Pecado de comissão é quando nós fazemos o que não deveríamos fazer, é quando nós mentimos,
quando nós invejamos, quando nós cobiçamos, quando desonramos os nossos pais, quando nós roubamos, cometemos adultério, tudo isso é pecado de comissão, fazer o que não deve fazer. E pecado de comissão, deixar de fazer o que é dever fazer, o que se deve fazer. Samuel, o grande avivalista de Israel, no capítulo 12 do seu livro de 1 Samuel, ele diz ao povo de Israel, dizendo: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Já no Antigo Testamento, não orar era considerado uma grande falta para com Deus. Você precisa estar em dia com Deus. Você precisa fazer as pazes com Deus. Você precisa renovar o altar da oração naquela casa. Você precisa voltar a entrar naquele quarto, fechar aquela porta e aquecer aquele canto da cama, falando com o céu. Você precisa voltar a derramar lágrimas aos pés do Senhor. Você precisa voltar a rasgar a alma, o coração na presença do Senhor. Você precisa restaurar a sua vida de comunhão com Deus através da oração. E o texto nos diz que é dever, e dever de orar um único momento no dia, uma única vez na semana. Não, é um dever de orar sempre. É algo contínuo, é algo perseverante, é o respirar da alma. Assim como o oxigênio é necessário para o fogo continuar queimando, a oração é necessária para eu continuar vivo na presença de Deus. De maneira que eu costumo dizer que aquele que não ora já caiu, não está caindo, não está fraquejando, já fracassou na vida espiritual. Quem não ora já faliu na vida espiritual. Quem não ora já não tem força na vida espiritual, está caído, deitado, desfalecido, sem vida com Deus. A oração é a respiração da alma. A oração é o fôlego da fé. A oração é a vitalidade da espiritualidade pujante com Deus. Você precisa orar em todo o tempo. Você precisa orar pela manhã, você precisa orar pelo meio-dia, você precisa orar ao entardecer, você precisa orar ao anoitecer. Melhor do que isso, você precisa orar sem cessar. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, em um dos menores versículos da Bíblia, nos traz um mandamento apostólico dizendo: orai sem cessar, orai sem pausas, sem obstruções, sem intervalos. É a oração como um respiro. Está dirigindo o carro, indo para o serviço, vai orando. Está na empresa, ore. Está voltando para casa, vai passar no supermercado, ore. Está no caixa, ore. Está voltando para casa, ore. Está vindo para a igreja cultuar, ore. Está na igreja, ore. Está voltando da igreja para casa, ore. Vai para a academia exercitar o corpo, ore. Vai fazer a refeição do dia, ore. Vai deitar, ore. Você precisa orar em todo tempo. Você precisa orar sempre. E o texto não diz apenas sempre, o texto também diz sem nunca desfalecer. Orar não é apenas um dever, não é apenas algo que requer perseverança, mas também requer ânimo, a melhor disposição. Por que é que às vezes, quando nós decidimos orar naquele momento em que a mente está desgastada, o corpo cansado, surrado, de um dia de trabalho, aí você dobra o joelho para orar, aí começa a ter sono, aí boceja, já perde atenção, concentração, aí volta a olhar no celular para ver se alguém chamou, de repente, não deu nem 15 minutos, você já levantou da oração. Você não tem ânimo, você não tem vigor, você não tem energia, você não prepara-se para esse encontro, você não tem essa disposição. Olha, nem se cansar da oração e nem cansado na oração você pode estar. Você não tem o direito de se cansar da oração, você não tem o direito
que estar cansado na oração. A oração precisa ser animada, enérgica, cheia de vida, de vigor. Não é aquela oração sonolenta, distraída, aquela oração tão sem graça, tão sem vida, tão sem emoção, que chega a parecer mais uma reza, uma palavra decorada com Deus. Você está decorando palavras, está repetindo palavras diante de Deus. Você está, irmãos, isso é religiosidade. Isso é equívoco espiritual, é erro, é descuido, é negligência espiritual. Está na presença de Deus e não está conectado realmente com Deus. Desfalecido, cansado, desconectado, sem atenção, sem consciência, sem intencionalidade. Está ali por estar. Por uma prática habitual, algo que o pai e a mãe ensinou. Olha, antes de comer, ora, você fecha o olho ali e faz uma oração que eu costumo chamar de oração amarelinha. A oração decorada, a oração religiosa, a oração que não tem vida com Deus. Jesus está preparando o coração dos discípulos a partir deste versículo. É interessante observar, o versículo 1 nos diz, e no original grego, parece-nos que ele costumava repetidamente tocar nesse assunto. E Lucas já começa, portanto, trazendo esses princípios, essas características do ensino de Jesus a respeito da oração, dever, a perseverança da oração e o ânimo na oração. E então, para ele nos ensinar esta oração, no aspecto do combate, no aspecto da luta, ele desenvolve aqui alguns personagens, são os protagonistas da parábola. Jesus nos apresenta como um grande mestre, como um grande ensinador que jamais pisou nessa terra. Jesus nos ensina e nos apresenta dois personagens centrais aqui, que são opostos em quase tudo, mas as interações deles nos revelam a profundidade do significado de orar sem desanimar. Em primeiro lugar, ele traz aqui a figura do juiz iníquo, do juiz corrupto. Do versículo 3, havia também naquela mesma cidade, versículo 3, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Esse homem, ele é uma verdadeira frustração da expectativa da cultura judaica da época. Este homem é o retrato desolador de um juiz. Ele representa a antítese da justiça. Ele é contrário ao espírito que se esperava de um homem que buscava pela retidão e pela justiça, como compaixão, como empatia. O seu poder era arbitrário e ele tomava decisões de acordo com os seus interesses mesquinhos. Suas decisões eram baseadas no egoísmo, no seu próprio benefício ou capricho. Ele não tinha escrúpulos, não tinha caráter, não tinha decência, não sentia empatia. Era impermeável à dor alheia. E no contexto judaico da época, os juízes, os homens que deveriam ser os guardiões da lei, deveriam serem representantes da justiça divina. Mas este homem aqui é uma caricatura distorcida daquilo que se esperava de um juiz, de uma autoridade que decidia a causa das pessoas. Em contraste com ele, nós temos uma viúva pobre, uma mulher sofrida, oprimida por um adversário. Nos tempos bíblicos, a viuvez ou a viúva era a personificação da vulnerabilidade. Se ela não tivesse filhos, estava totalmente à mercê da sociedade, desamparada, esquecida, desprezada. Geralmente uma mulher assim caía em miséria absoluta. E essa mulher não tinha status, não tinha influência, não tinha recursos, não tinha dinheiro para sequer subornar este injusto juiz. A única arma que ela tinha era a perseverança e a sua voz. Todo tempo, em todo momento,
ela estava diante do juiz dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário, faze-me justiça contra o meu adversário. Uma guerreira, uma batalhadora, uma mulher persistente. E aí, de repente, nós temos aqui uma virada inesperada nessa parábola. Nós temos, de repente, a persistência alcançando resposta, a persistência alcançando triunfo. O juiz resolve atender a causa dessa mulher, resolve solucionar o problema dela e lhe fazer justiça, mas não motivado por compaixão, não motivado por empatia, não por um caráter reto, mas para preservar a sua paz, para impedir de ser incomodado outra vez. A sua decisão é baseada no seu egoísmo. Aí vem uma aplicação. Essa é uma aplicação poderosíssima que Jesus traz. Se um juiz corrupto, iníquo, que não se importa com ninguém, que não tem empatia nem compaixão por ninguém, cede à perseverança de uma mulher pobre, que não é influente, que não tem dinheiro, mesmo que seja pelo seu egoísmo e desejo de paz, quanto mais o nosso Deus, que é um Pai amoroso, compassivo, justo, misericordioso e bom. Irmãos, a partir deste momento, eu quero chamá-los a um propósito de oração. Durante esse mês nós determinamos que oraríamos por avivamento. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Avivamento não é uma coisa que se provoca em um mês. Despertamento espiritual não é algo que nasce em 6 meses de oração perseverante. Não é algo que acontece em um ano. Meu Deus, pastor, o que o senhor está falando? Eu estou dizendo que a partir de hoje, não vamos mais orar durante os meses por um propósito. Nós estávamos fazendo assim, mês tal, vamos orar por cura e milagres. Mês tal, vamos orar por restituição. Mês tal, nós vamos orar por avivamento, como é o caso do mês de outubro. Porém, a partir de hoje, nós só vamos ter um propósito na nossa oração: até que o céu responda. Nós vamos orar por despertamento espiritual. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem ver a profunda estiagem espiritual que sonda a nossa sociedade, que paira sobre a nossa sociedade? As igrejas estão doentes, muitas delas inchadas, o altar cheio de performance. As pessoas estão indo para a igreja e saindo de lá vazias de Deus. Nós temos uma programação rica em entretenimento, pregações maravilhosas, muito conhecimento teológico. Nós temos pregadores motivacionais, verdadeiros palestrantes da fé. Mas não está havendo comunhão com Deus. Não está havendo comunhão com Deus. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Orar. O inferno está trabalhando a todo vapor, buscando sequestrar o coração dos nossos filhos, dos nossos jovens desta geração,
Nós estamos vendo o índice de suicídio crescendo, nós estamos vendo o índice de divórcio crescendo, nós estamos vendo o índice de tanta coisa ruim crescendo. Eu fico me perguntando, esse tal do fenômeno do crescimento evangélico, esse fenômeno social do boom evangélico no Brasil, irmãos, isso é um engano. A igreja do Senhor Jesus não está crescendo, ela está inchando. Isso é crescimento superficial. As pessoas não querem compromisso com Deus. As pessoas não querem uma vida de santidade. As pessoas não prezam por uma vida decente, na pureza do Evangelho. As pessoas estão vivendo um teatro, irmãos, uma verdadeira encenação, irmãos. Na igreja, ergue as mãos, louva, adora, mas no dia a dia cultiva a mentira, cultiva um sentimento ruim contra o seu irmão, engana, defrauda, corrompe, trai. Nós estamos vivendo uma época onde a fé está fria, o amor está frio, como disse Jesus no sermão profético de Mateus capítulo 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas eu creio que Deus fará algo nesta casa, e Deus está movendo os corações para o lugar onde, na verdade, acontece a verdadeira provocação de um despertamento espiritual, no lugar da oração. Eu estou percebendo um despertamento espiritual na vida de algumas pessoas que estão aqui neste rebanho, nesta igreja local, um despertamento de Deus, uma visão espiritual para algo que vai acontecer neste lugar. Os jovens começaram a orar após os cultos aqui em cima, após o culto de domingo, uma vez por mês os jovens estão subindo aqui para orar. Toda terça-feira nós estamos aqui reunidos em oração e clamor. Alguns domingos nós temos reunido-nos, dado as mãos e levantado orações ao Senhor, pedindo para que Ele responda do céu. E eu quero dizer aos irmãos que este propósito pode demorar 6, 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se até lá Jesus não voltar, e se até lá o céu não se fender, eu não vou desanimar. Eu vou combater o combate da oração. Essa igreja é uma igreja de oração. Esse ministério é um ministério de oração. Você deve ser um homem de oração, um pai de oração, uma mãe de oração. Você deve ser um obreiro de oração. Você deve ser um jovem, um adolescente de oração. Nós não precisamos de mais pregadores, por assim dizer. Nós não precisamos de mais cantores. Não precisamos de mais músicos. Não precisamos de mais teólogos. O que mais precisamos nestes dias são de homens de coração quebrantados, rasgados na presença do Senhor, vertendo lágrimas quentes, clamando por um genuíno avivamento espiritual em nossos dias. O Espírito Santo levará alguns aqui a agonizarem em oração. Escute-me. Em uma visão, estive buscando a Deus, dizendo: Senhor, o que nos falta? O que nós precisamos? E o Senhor me mostrou a reunião de terça-feira aqui, de 1 hora, lotada de gente. Eu falei: meu Deus, o dia que isso acontecer, eu vou poder dizer com toda vontade: nós estamos vivendo um avivamento local. Quando a terça-feira de oração for a reunião mais bem frequentada da nossa programação, eu posso encher o peito e dizer: nós estamos vivendo um avivamento local.
E esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Vai chegar. O Senhor vai restituir o prazer da oração na sua vida. Você vai começar a falar com Deus e você vai ter tanto gosto, você vai ter tanta alegria, tanto prazer no diálogo com Deus, que você vai se perder no horário. Você vai precisar tomar muito cuidado para não se atrasar em seus compromissos de trabalho, em seus compromissos. Você vai sentir uma alegria, um prazer tão grande no momento do encontro com Deus, naquela agenda com Deus, que você vai chegar a verter lágrimas, não lágrimas de tristeza, de angústia, por um problema que você está atravessando, mas de um privilégio, de uma alegria de estar em comunhão com o céu, com a presença de Deus. Deus vai te pegar. Deus vai quebrantar o teu coração. Esse coração muitas vezes resistente, insensível, embrutecido mediante as coisas deste mundo, o Senhor vai quebrantar esse coração, como o oleiro quebra o vaso na roda e o refaz novamente. O Senhor vai te despertar pelas madrugadas e você vai olhar para a sua vida, não vai entender o que está acontecendo, mas vai ouvir o sussurro do Espírito Santo dizendo: vem meu filho, eu te espero em um momento de encontro verdadeiro na madrugada. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você vai se apaixonar outra vez por Deus. O temor do Senhor será restaurado no seu coração. Leonardo Revenil, um dos maiores avivalistas do século passado, ele tem uma frase, irmãos, ele escreveu no seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, e aquilo marcou o meu coração. Ele diz: quando você ora, você para de pecar. Quando você peca, você para de orar. Você já parou para pensar que isso é uma verdade? Quando nós pecamos, nós paramos de orar. Sentimos-nos desnutridos, sem força para estar diante de Deus e até mesmo com vergonha de Deus, nos afastamos do lugar da oração, porque estamos pecando deliberadamente. Mas quando nós começamos a orar, quando nós decidimos estar na presença de Deus, e eu costumo dizer assim, quando nós oramos até começar a orar de verdade, nós paramos de pecar, nos agigantamos na fé, nos fortalecemos na fé. A musculatura espiritual é tonificada, é trabalhada. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus está ensinando aqui a oração que trabalha, a oração que batalha, a oração que luta. A oração que Jesus está falando aqui é a oração que nos faz transpirar, é a oração que nos faz suplicar, é a oração que nos leva ao gemido, é a oração que nos leva a um genuíno quebrantamento, é a oração, sabe aquela oração que você alcança aquele nível espiritual em que você percebe que o Espírito Santo está colocando as palavras na sua boca, porque muitas vezes nós não sabemos como convém orar, de repente começa a acontecer algo extraordinário na nossa oração e nos deparamos com uma sabedoria em nossas palavras e nós percebemos: opa, isso aqui não é de mim mesmo, o Espírito Santo está me conduzindo nesta prece, nesta oração, alguma coisa espiritual está acontecendo aqui dentro. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você ora, você não está mexendo no coração de Deus, quando você ora é Deus que está mexendo no seu coração. A oração não é uma coisa que Deus apenas ouve, irmãos. Conforme Jesus ensina no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, quando ele ensina a entrar no quarto, fechar a porta, é interessante quando ele diz assim: e o teu pai que vê, olha só, e o teu pai que vê o que está no secreto, te recompensará. Ele não diz assim: e o teu pai que ouve. Sabe por quê? Para Deus, pouco importa as palavras que você vai escolher para colocar na sua oração. O que mais importa para Deus é a frequência que você está naquele lugar de intimidade com Ele.
Deus quer te ver orando. Deus quer te ver na intimidade com Ele. Uma vez eu visitei o campo missionário. Minha mãe não está aqui hoje. Está cooperando com meu pai. Uma vez eu visitei o campo missionário onde o meu pai estava plantando uma igreja na cidade de Buritizal, uma cidade pequena, pacata, de 3.000 habitantes. E aí quando eu cheguei naquela casa, irmão, que gostoso, né? Aquela casa, mas tinha algo ali, não estou falando assim no sentido do aconchego e conforto. Espiritualmente falando. Fiquei animado para fazer a obra de Deus, respirando aquele ar ali, aquele ambiente. E aí a minha mãe disse assim para mim: vem aqui que eu vou te mostrar o meu altar. Aí eu falei: olha só, que legal. Aí minha mãe abriu um quarto. Ela disse assim, ó: esse quarto aqui eu preparei para estar com Deus. Era um quarto, um carpete, tinha uma almofada no chão. Tinha um caderno de oração com o meu nome, o nome da minha família e o nome daqueles que precisavam de um milagre. Eu me emociono porque eu cresci vendo os meus pais orarem. E eu ainda trago na lembrança da minha alma os gemidos, irmãos, que saía do quarto da minha mãe. Às vezes eu dava uma espiadinha e ela estava sufocando o choro com um travesseiro, para que a gente não ouvisse que ela estava chorando. Mas ela não orava assim porque a gente estava passando fome ou porque a gente estava dando trabalho, nós os filhos. Ela orava assim porque ela era, como ainda é, apaixonada por Deus. Irmãos, hoje eu estou de pé, aqui, como pastor pregando. Minha irmã está aqui servindo a Deus, está lá no Kids trabalhando. A Rosana não está aqui, né? Está lá no Kids. Nós estamos aqui de pé servindo a Deus, porque a minha mãe e o meu pai caminham de joelhos dobrados. Eu tenho certeza disso, certeza. Eu digo com todas as palavras, eu tenho em casa, tive em casa, um pai e uma mãe de oração. Eles me obrigavam a orar. Quando aquele momento de oração em família, né? Cada um tinha o seu momento particular de oração, mas tinha aquele momento da família orar. Aí a Rosana às vezes fugia, ela conseguia fugir. Às vezes todo mundo dobrava o joelho para orar, de repente a gente abriu o olho, cadê a Rosana? Eu ficava com tanta raiva porque eu não tinha essa coragem. E aí meu pai me fazia ajoelhar e falava assim: ora meu filho, fala com Deus. Aí eu, pronto, dentro de mim pensando: para que eu fui nascer numa família de crente? Mas não é que eu peguei gosto? Peguei gosto. Não é que eu oro o suficiente, não. Minha esposa é testemunha, eu preciso melhorar. E eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos: o Espírito Santo está me cobrando, está me chamando. Tem noite que eu perco o sono, eu sento no sofá, bato assim, digo assim: Jesus, senta aqui, porque eu quero abrir o meu coração e falar com o Senhor. Eu oro por você.
Meu irmão, eu oro por você, minha irmã. Você está coberto de oração. Às vezes você está dormindo, mas tem uma voz na madrugada que está clamando por sua vida, por seu casamento, por seu filho, por sua filha. Deus vai fazer algo aqui, irmãos. Deus vai fazer algo aqui e vai se tornar referência daquilo que Deus está fazendo nesta cidade. Eu não estou tentando emocionar você, não estou tentando pressioná-lo a alguma coisa, não. Eu estou falando aqui daquilo que está dentro do meu espírito, há uma expectativa do meu espírito para aquilo que o Senhor vai fazer aqui. E eu acredito, eu disse aqui para os irmãos na terça-feira passada, já começou a acontecer. Já começou, já está acontecendo, já está acontecendo. Aí, meus irmãos, vai chegar o momento em que esse Deus que é bom, justo, amoroso, esse Deus compassivo, vai chegar o momento em que Ele olhará dos céus e dirá: chegou a hora de responder a oração daquele lugar. Chegou a hora de responder o clamor daquela casa. Chegou a hora de visitar Limeira. Chegou a hora de fazer os montes tremerem. Chegou a hora de fender os céus e fazer até estremecer nos quatro cantos. Chegou a hora. Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Se nós não desfalecermos da oração, esse momento vai chegar. Só para deixar a tua curiosidade aguçada, o Senhor já me deu o tema profético para o ano que vem. E o Senhor me diz: para viver o que eu estou para fazer, vocês precisarão enveredar, vocês precisarão mergulhar em uma jornada de oração perseverante. Eu vou encorajar você, eu vou entusiasmar você a continuar clamando, a continuar orando. Quando você estiver fraquejando nesta missão, eu vou estar lá do teu lado, mandando um WhatsApp, mandando uma palavra dizendo: desiste não, o céu ainda não respondeu. E olha, se ele vai responder. E quando ele responder, nós não vamos parar. Nós não vamos parar, porque aquilo que se conquista na oração se mantém, se preserva na oração. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aquilo que se alcança pela graça através da oração se mantém, se cultiva pela oração. Existe um hino muito bonito que diz assim: clamaremos até, clamaremos até o céu beijar a terra, alguma coisa do tipo. Clamaremos até lá, clamaremos, aviva-nos. É um hino muito bonito. Mas eu quero encorajar os irmãos: nós não vamos clamar até lá. Nós vamos continuar orando mesmo com a bênção alcançada. Continuaremos. Nós não vamos enveredar e uma peleja alcançou a bênção, parou de orar, parou de interceder. Não, nós vamos manter a chama através da oração, do clamor, da súplica. Nós vamos continuar. Quem aqui já ouviu falar dos 100 anos da oração dos moráveis? Quem aqui já ouviu falar dos 100 anos da oração? O Juninho já ouviu, o pastor Anselmo já ouviu. Eu quero encorajar você a estudar sobre a oração dos 100 anos dos moráveis. Estude sobre isso. A oração dos 100 anos dos moráveis. Já faz um bom tempo que eu tenho orado sobre esse assunto. Aviva, desperta, aviva, desperta. E eu vou aumentar o número de soldados nesta oração, nesta guerra. Nós temos uma arma poderosa. Nós temos uma arma poderosa. A oração, a oração, a oração. E o texto diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Olhe para o seu irmão e diga: você é um escolhido de Deus. Escolhido clama, diz o texto, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que é tardio para com eles. Escute-me, Deus às vezes tarda, mas logicamente nesse relógio, no cronos, no tempo humano, no calendário humano, nas estações da vida, Deus tarda. E aqui está dizendo: ainda que tardio
para com eles, ainda que esteja atrasado. No nosso relógio, tudo bem, ele se atrasa, mas eu quero dizer que há um relógio no céu que nunca está atrasado, ele nunca perde a hora, é o Kairos de Deus, o tempo perfeito. Quando ele responde no tempo dele. E o versículo 8 diz assim: digo-vos que depressa. Ei, irmão, o Deus que nós servimos é o Deus cujo nome é Já. Ele é o Deus do já. E ele diz que quando resolve fazer, quando ele resolve responder, depressa lhes fará justiça. Quando ele levanta do trono, não tem burocracia, não tem fila de espera, não tem papelada. Quando ele levanta do trono, é já, é depressa. Vai chegar a hora, vai chegar o momento, sem impedimento algum, sem obstruções alguma, a resposta chegará e nós viveremos um poderoso e contundente despertamento espiritual. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que pergunta provocativa, que desfecho triste Jesus deixa aqui. Ele diz o seguinte, que à medida que a sua vinda se aproxima, esse tipo de perseverança na oração vai ser raro. Raro, irmão. O que eu estou pregando hoje aqui é coisa rara. É coisa rara nos dias atuais. Hoje você costuma ouvir mais: você vai vencer, você vai prosperar, você vai romper limites, você vai alcançar novas geografias, você vai enriquecer, você vai ser o grande, o melhor, você vai empreender mais, você vai prosperar muito, 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 muito. Hoje nós ouvimos muito isso, mas hoje o Espírito Santo está nos trazendo a algo raro. Enquanto o mundo esfria na fé, a igreja viverá um despertamento local em nome de Jesus. Você crê nisso? Isso já começou a acontecer pela fé. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você nesse momento para fazer uma oração comigo de quebrantamento na presença do Senhor. Se coloque de pé. Você vai orar comigo pedindo perdão a Deus. Você vai orar dizendo o seguinte: Senhor, eu estou em falta contigo na oração. Eu estou falando para você ser muito sincero com Deus. Você vai dizer para Deus: eu tenho negligenciado a minha agenda espiritual com o Senhor, dia após dia. Eu tenho me distraído com as coisas, com os negócios dessa vida. Eu tenho me desgastado com tantas coisas, mas não tenho dedicado tempo à oração e à comunhão com Teu Espírito Santo. Senhor, me perdoa, me perdoa. Restaura no meu coração a chama, a vontade. Restitui o primeiro amor. Comece a falar com Deus. Nós pecamos, Senhor, nós falhamos, nós damos prioridades para tantas coisas, nos esquecemos de Ti, nós abandonamos o lugar da oração, o lugar da intimidade, nos envolvemos em tantos negócios, nos preocupamos com tantas coisas, coisas da terra, do dia a dia, e nós não nos lembramos de dizer: te amamos, te adoramos. Senhor, me perdoa pela minha negligência espiritual, tenho sido um crente fraco. Eu tenho sido insuficiente na minha vida espiritual. Senhor, me perdoa, porque eu não tenho vontade de falar contigo. Muitas vezes as lutas acabam tirando o meu ânimo. E penso muitas vezes que o Senhor não está me ouvindo, mas eu sei que o Senhor está lá, sempre pronto a me ouvir. Senhor, me perdoa,
porque o meu altar está em ruínas em casa. Senhor, me perdoa, e eu peço perdão de coração. Converte-nos a Ti. Muda o meu coração, minhas prioridades. Atrai-me a Ti com cordas de amor. Restaura o meu altar. Aviva a minha vida espiritual, Senhor. Senhor, eu Te amo. Eu dependo de Ti. Eu quero mais de Ti. A minha alma está como terra seca e cansada. Eu estou desejoso. Eu estou sequioso, cheio de vontade por mais da Tua presença. Certamente não desprezarás um coração contrito, ó Senhor. Aviva a Tua obra no meio dos anos. Restaura o Teu povo, Senhor. Batiza com o Espírito Santo outra vez. Derrama a Tua unção outra vez. Aquece os corações outra vez. Restaura os nossos dias como dantes. Aplana o nosso caminho. Devolve-nos a chama que outrora queimou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.